Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Que Hugo Podcast, mas antes de mostrar a nossa convidada super especial de hoje, eu quero falar do óleo de avestruz, André. Eu tô tomando esse óleo de avestruz tem o quê? Mais de 2 meses? Por aí. Mais de 2 meses. Eu tô me sentindo mais disposto, tá? A minha hipertrofia muscular melhorou. Eu tinha até um problema de colesterol alto. Meu colesterol da última vez estava 220, agora está em 180, total, né? Isso depois de 2 meses de óleo de avestruz. Então quer dizer que é melhor que o artavostatina, né? Que é para baixar colesterol. É, rapaz, mas aí tem efeito colateral. Eu sabia que está tendo efeito colateral desse remédio? Estão falando, é cevastetina, né? Cevastetina. Então é o seguinte, vai lá no óleo de avestruz, é da Amazon Structure. Você é dono de farmácia, drogaria ou loja de produtos naturais, você pode adquirir a partir de hoje o seu óleo de avestruz. Eu tô com um telefone aqui, André, que eu quero falar pra rapaziada que eu acho que na outra gravação eu não dei o telefone não, André. Eu tenho que falar sobre o telefone deles aqui. É o 81 9 8754 9. Olha a caneca aí. Eu gostei. Tá aqui, rapaz, tá aqui, ó. Vamos lá, vou repetir aqui o telefone. 98754-6186. 98754-6186. Tome seu óleo de avestruz. Eu quero falar também da Esportes da Sorte, que é a única casa de apostas do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. Você tem campeonatos da Série A, B e C. A D terminou, André. Graças a Deus. A D terminou. E você tem no esportesdasorte.com jogos online, cassinos online. Vai lá, meu velho, faça a sua fé. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos para fazer o cadastro, tá? Você não pode jogar se não for maior de 18 anos, ok? E lembrando também que você não só pode fazer sua aposta no PC de casa, não. Você pode baixar o aplicativo do Esporte da Sorte. Isso, fazer o cadastro. Exatamente, nas plataformas digitais. Só você pega lá na sua loja lá e baixar o aplicativo. Aí depois diz que cabeça grande não vale a pena, vê? Um poço de cultura. Isso aí, André. Então você. Tá o QR Code aqui? Vou botar agora. Tá, o nosso QR Code tá aqui. Você não é inscrito no nosso canal, faça inscrição a partir de agora, tá? E dê um like também. Quando rolar a entrevista aqui, dá aquele like gostoso, deixa os seus comentários, mas não dá dislike, pelo amor de Deus. Sabe por quê? E outra também, compartilha. Compartilha também a nossa entrevista. E outra coisa, se você der dislike, eu vou jogar uma praga. Você vai perder esse dedo se você der um dislike. Não é isso, André? Exato. E não vai comer mais sushi pro resto da vida. E não vai dar hang loose. Nem hang loose. E também o nosso programa está sendo transmitido pela TV Nova Nordeste, canal 22.1. Estamos indo para Caruaru, Arco Verde, Limoeiro, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Ipojuca, Cortez, Sairé, Claro TV também no canal 15, Vivo Play Fibra, canal 522, a App Soul TV, canal 222. Em todo lugar você baixa o App TV Nova para Android e também para iOS, ok? Exato. Bom, falamos pra caramba hoje, hein, velho? Senhoras e senhores, uma convidada super especial. Tá morando em São Paulo, abandonou o Recife, abandonou Pernambuco. Eu tô falando dessa jovem senhora, palestrante, escritora, olindense. Sim. Com muita honra. Muita de Olinda. honra. Qual é o bairro de Olinda? Casa Caiada. Casa Caiada. Eu sabia que ela tinha cara de Casa Caiada, André. Não é não, André? É minha vizinha. É tua Isso vizinha, aí. Jardim Atlântico. Aí, tá vendo? Aí, eu tô aqui com a Luciana Araújo. Luciana Araújo, muito bom ter você aqui. Agora ela tá triste porque a família dela queria estar aqui no estúdio com a gente, vendo a gravação da Luciana, mas infelizmente nosso estúdio é pequeno, né, André? Exato. Mas ela vai levar uma foto de recordação. A gente vai tirar muita foto. Sim. Não vai? Muitas. Oxente, mas tá. Então, senhoras e senhores, eu tô aqui com a palestrante, professora, escritora, presta atenção, empreendedora educacional, embaixadora da primeira infância do Recife. Caraca! Eu começo por onde? Com a palestrante, a gente começa a entrevista falando com a professora, com a escritora, ou a gente faz um combo?
Oi, Hugo. Faz um combo? Podemos fazer um combo, Então, acho que é pronto. melhor, hein? Que alegria estar aqui. Quanto tempo, Muito hein? obrigada, viu? Caraca. Confesso que a família em peso queria estar aqui para falar com você, mas o registro vai acontecer. Se Deus quiser. Então, boa noite a você, a todos que estão aqui no Talk Hugo. Para mim, assim, quando eu soube que vinha para cá, eu fiquei muito feliz. E hoje eu estou retornando para São Paulo, é minha última entrevista aqui. Meu Deus. E eu vou levar, assim, eu digo que eu volto para casa. Então, tá aqui com você é um presente. Que massa. Obrigada. E a gente vai falar do teu projeto, que é cuidar do cuidador. Eu estava lendo aqui com muito carinho. Você cuida de quem? Olha, que pergunta. Já começou com a grande pergunta, hein? Cuida de quem? Quer ver como olha como a cabeça do homem é. Cuida do cuidador. Eu pensei que ela cuidava de idosos. E não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas é isso mesmo. Quando a pessoa lê pela primeira vez, e é de fato, você está totalmente com o raciocínio correto. Na verdade, a gente começa... A ideia do projeto Cuidar do Cuidador é a gente olhar primeiro para nós mesmos. Quem aqui não cuida de algo ou de alguém, né? E esse movimento ele veio para que a gente pudesse olhar para a gente primeiro, para que a gente pudesse posicionar esse cuidado e oferecer o melhor para o outro. Sei. Porque naturalmente, a gente é treinado, Hugo, para fazer as coisas só para fora e para o outro, né? Então, a gente é muito bom em projetos, a gente é muito bom em fazer, explodir experiências e ajudar pessoas, mas às vezes a gente não faz isso conosco primeiro. Eu diria que é um grande desafio para a humanidade. Eu concordo contigo, mas no meu caso, eu sou um ser humano que eu somatizo muito os problemas das pessoas. Isso aí é meu, eu vou morrer com esse meu jeito. E às vezes eu somatizo tantos problemas, resolvo tantos problemas dos outros, que eu esqueço dos meus, Luciana. Aí eu fico, às vezes, numa retaguarda, eu fico numa solidão. Que ponto eu posso sair desse quebrar esse paradigma? Isso aí eu diria que é um desafio da sociedade em geral. Por isso que esse projeto ele veio justamente para contribuir para isso, porque muitas vezes a gente a gente vai se esquecendo mesmo e é algo que é silencioso, eu diria. E chega um ponto que quando a gente desperta para aquilo, já estamos em algum lugar nosso de solitude, muitas vezes ansiedade, às vezes uma depressão, às vezes uma angústia que a gente não sabe de onde vem. É justamente por esse esquecimento de quem somos e do que queremos. A gente esquece da gente. Isso. Meu e a Deus. sociedade vai, consumindo a gente. Vai exigindo família, trabalho. E a gente entra nesse movimento robotizado. Então, ele veio para dizer assim, calma, respira, começa por você, que tudo em volta vai crescer e vai fluir. Mas, nesse teu projeto, você cuida das pessoas, descuida das pessoas. Até um certo ponto, Sim. ok? Depois que a gente cuida dessa pessoa, a gente tem o direito de pedir para essa pessoa de cuidar da gente também? É a sua vez agora de cuidar de mim? Ou essa cobrança não é legal? Exatamente. E o que você legal? traz... Não, cuida de mim agora? Não, a gente trabalha a autorresponsabilidade. Pronto, Então, a gente boa. traz isso, a gente não cria uma dependência. E isso é um ponto que você trouxe, que é muito sutil, eu diria, porque quando a gente fala de cuidado, a gente pensa naquele cuidado que vai trazer aquela super proteção. E não é esse. Cuidado é tudo que eu coloco foco, atenção, compromisso, responsabilidade, tudo que eu coloco carinho e energia. E ali cresce. O que eu faço, isso se desenvolve. Só que quanto adulto, né, Hugo, nós adultos aqui, nós esperamos que estejamos assim, temos essa autorresponsabilidade de saber o nosso papel na nossa vida e na sociedade. Então, o cuidado, ele tem uma medida. O cuidado, ele não pode abafar nem sufocar. Ele precisa impulsionar. Então, quando a pessoa cresce, quando a pessoa se reativa mesmo, ela vai naturalmente fazer isso na vida de outras pessoas, sem a gente estar exigindo. É natural. Ela segue melhor, na melhor performance dela. E eu sempre digo que essa pessoa que diz assim, não, eu não preciso de cuidados, eu não preciso... Essa que está precisando. Pessoa que abre a boca para dizer que não precisa de ninguém, essa que precisa.
Não é não, Luciana? É isso. Isso chega a ser um ponto de você se auto-sabotar, né, Hugo? Você fica se sabotando a vida é muito doida. É um conflito, né? A gente complica, né, Hugo? A gente complica a vida. A gente complica, cara. Somos seres sociais. A gente não veio para estar isolado no mundo. Ninguém veio. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que nós aprendemos uns com os outros. E as pessoas que... A gente teve muito isso na pandemia agora. Quando a gente se isola, a gente adoece. A gente parece que as lacunas do nosso cérebro, você começa a não gerenciar bem as emoções, você não sabe se comunicar. Então, como é que você diz que você não precisa do outro? Imunidade vai lá para baixo. Tudo. É um adoecimento global, interno, tá? Sei. Fisiológico, mental, emocional, espiritual. Então é completo. Então eu preciso sim do outro. E quando eu preciso do outro, não é para trazer peso para o outro. Mas eu preciso aprender com o outro. Eu preciso construir, eu preciso de ajuda também. Onde entra a Luciana para cuidar dos outros? Como é que você diz assim, não? Como é que é o processo? Eu chego para você, Luciana, eu tenho um amigo, uma amiga que está precisando... Como é que é? Como que eu chego com a Luciana? Eu digo o quê? Eu digo o quê? Ele está depressivo, ele está precisando do quê? Como é que é? Sim, existe um método, eu diria, que a gente entende como é o ser humano. Claro que cada um tem uma história, né, Hugo? Se a gente for dizer, meu sobrinho, meu tio. Então, eu estudei para isso. Então, é um método que eu desenvolvi a partir da neurociência, da antroposofia. São estudos científicos. E a gente, primeiro de tudo, quando a gente vai cuidar de alguém, mas não é o cuidado esse da dependência. Pensa que é um cuidado integral. Mente, corpo, espírito, relacionamentos, a gente procura saber a história dele. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber quem é essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. De onde essa pessoa veio, qual é a cultura familiar dela, que história ela tem, por que ela chegou nesse ponto. E aí, quando eu entendo o ser humano, aí eu mostro o melhor caminho. A gente conduz da melhor forma através desse método. Aí eu te pergunto, você tem um espaço físico para isso? Isso é feito... online, como é que é o processo, hein, Luciana? Iniciamos, Hugo, como a gente estava conversando anteriormente, voltado apenas para os professores. Então, nós íamos nas escolas públicas. Municipal e estadual. Isso. Iniciamos aqui, né, em Pernambuco, em Recife, só que tomou uma proporção tão grande, os professores começaram a se transformar de uma forma exponencial, começaram a transformar a escola, começaram a transformar a comunidade. Caraca. Que aí esse projeto não ficou só para a educação. Ele foi para a área da saúde, ele foi para ambientes corporativos. Então, ele é para todo ser humano que sabe que o cuidado é extremamente importante na sua vida. Então, hoje o projeto ele não está mais nas escolas, ele não tem um espaço físico. Nós vamos com a minha equipe para o ambiente que necessita desse movimento de cuidado integral. E aí a gente cuida das pessoas e as pessoas elas se transformam e cuidam desse ambiente. Aí vem cá, o jornalista chato, né? Essa professora, ela termina a carga horária dela. É logo depois da carga horária dela que ela vai ser acompanhada, ou como é o processo também? Coisa chata de jornalista perguntando. É maravilhoso, Hugo. Eu amo, porque é a oportunidade que a gente tem de dizer assim, olha, isso funciona, isso existe, isso acontece, porque precisa ser real. Porque o professor já sai de uma carga horária pesada. Demais. E como é que é? Como professor, eu tenho uma voz de fala aqui, que eu sei o que é isso que você está falando. Então, o que é que acontece, Hugo? Nós entramos dentro de um currículo e uma carga horária formativa já desse professor. Ele não faz nada extra. Então, existe um processo lá, uma carga horária para a formação do professor. Na rede pública e privada também de ensino, já tem essa pauta lá. E aí, nós entramos, né, de acordo com as secretarias, nesse momento. Então, é para que aconteça tudo, nesse horário, para que não se estenda. Então, ele vai ser cuidado ali, naquele horário, naquele ambiente. Nada estressante. Conversando, vem para cá. E qual a dificuldade que o professor sente? É de comunicação com o aluno? Esse é o principal problema? Porque tem umas pestinhas, né? Tu sabe disso, né? Tratar... Olha... você fala pestinho ou eu falo tem os amores. Os amorzinhos que matam os professores de raiva. Hugo, a gente, em relação a essa pergunta, eu diria que a dificuldade não é com a criança, é com ele próprio.
A dificuldade que o professor tem é com ele mesmo. Ele não sabe quem ele é. Oxe. Ele não sabe. Peraí, Luciano, tu vai mexer. Calma aí que vai com calma. Porque... Acho que é o sistema. Luciana, vai com calma, que aí a minha cabeça já ficou doida aqui. Ficou, né? Foi pra... Eu vou explicar. Ele é o... Vou explicar para vocês. Porque o que é que acontece? O professor ele já chegou no nível de adoecimento tão grande e hoje temos 86% da educação adoecida. Isso é um número alarmante. E que adoecimento é esse? Em todas as áreas. Eu diria um adoecimento mental, emocional, financeiro, familiar. E o que é que acontece? Espiritual. E para chegar nesse nível de adoecimento, você realmente não se reconhece mais. É como se você estivesse vivendo de uma forma que você não sabe nem mais o que está fazendo. Isso eu estou falando de uma forma bem generalizada. Então, quando a gente chega para escutar esse professor, a gente precisa fazer com que ele volte para ele saber o que é que ele gosta, para ele saber por que ele escolheu aquela profissão, para ele poder entender como é que ele pode organizar seu dia a dia, porque ficou tudo muito atropelado. E, consequentemente, Hugo, aí chega onde você falou. Aí ele não vai ter um relacionamento saudável com essa criança. Não tem como. Isso. Então, é o ponto que eu cheguei. Agora, qual fora tirando a falta de... o problema com as crianças, qual é o maior problema do professor? Ele reclama do quê? Da falta de estrutura, salário, tudo isso está envolvido? Tudo isso está envolvido. E como é que a Luciana diz assim, salário eu não posso resolver? Olha, são perguntas fortes, né? E você está certíssimo. A nossa Luciana não vai poder resolver salário nem a falta de estrutura de um colégio. Sim, só que o que é que acontece? Eu vou falar agora por mim, que é como eu consigo ajudar esses professores através da minha vida e desse método. Eu escolhi me posicionar de uma forma diferenciada na educação. E a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, buscar os meus valores, né, enquanto ser humano primeiro, depois como profissional, eu comecei a trabalhar minha autoimagem, eu comecei a trabalhar minhas emoções, eu comecei a me valorizar. Então, o primeiro ponto que eu diria é uma valorização dele mesmo. É eu se posicionar enquanto ser humano. E quando a gente se valoriza, parece que é uma mágica, mas não é. Tudo em volta valoriza a gente. Começa por nós. E depois disso, a partir do momento que ele se valoriza e ele se posiciona, eu acredito muito que é o que aconteceu comigo, o sistema também vai se organizando para ele. Aí a gente entra em outro ponto. Mas o sistema já existe, Lu. O ecossistema aí de valorização financeira, profissional, tudo. Isso aí está instalado, né? E aí esse projeto ele vem justamente para posicionar esse professor, para que ele entregue mais e, consequentemente, isso retorne para ele. Então, eu resolvi empreender na educação. Eu não segui o fluxo de estar trabalhando como trabalhadora, né? Então, eu me posicionei de uma forma estratégica para ajudar justamente esses professores que muitas vezes estão perdidos. E aí, claro, dentro desse projeto, quando eu fortaleço ele consegue exponencializar. Então, ele consegue ter maior pertencimento do que ele faz, ele consegue se qualificar mais, ele consegue trazer resultados. E quando a gente sabe que quando a gente entrega os melhores resultados, a gente também é validado por isso. Então, eu diria que é uma engrenagem, sabe, Hugo? É uma engrenagem que você vai fazendo a partir do professor. E depois você vai quebrando essas barreiras que já existem, né? Eu estou vendo aqui, mais de 5.000 pessoas já foram cuidadas. Aí eu pergunto, como é que você tem um feedback dessas 5.000 pessoas? Qual é o acompanhamento? Com a Luciana em São Paulo, a professora Maria. É muita gente. Como é esse feedback da Luciana com essas pessoas? A gente não faz nada só. Nunca. Começou de fato comigo, que eu trabalhava com 10 professores. Enquanto o projeto foi crescendo, eu tenho hoje uma equipe gigante que trabalha. Então, em cada ponto, em cada secretaria de educação, em cada ambiente corporativo, existe uma equipe que assessora aquele grupo. Eu hoje estou num ponto mais estratégico de gestão mesmo, e onde eu acompanho essa minha equipe, e os resultados eles vêm para a minha equipe e chegam até a mim. E claro que existe um protocolo. É como se fosse um processo de prescrição mesmo, sabe? Eu diria assim que é uma pílula preventiva, isso aqui, antes que a gente adoeça. E a gente tem anamnese. Como vai para uma academia? A gente tem um histórico, a gente procura saber, e a gente faz a intervenção, faz o processo e depois a gente tem a devolutiva. Então, tudo isso é protocolado e enviado para mim. Caraca, fala aí, André. Liga o microfone. Vai lá. Você trabalha para
para o Estado, então? O Estado e o município, né? Isso. Você trabalha, então, para a GRE? Também. A gente tem alguns contratos e alguns gestores que já estão sendo já beneficiados e transformados por esse projeto. Gestores de escola. Isso, de escolas, exatamente. E aconteceu agora algo surpreendente, que foi decretado. Então, quando você fala na questão de professores e alunos, você fala da rede estadual de ensino do Estado de Pernambuco. Isso, também. A gente trabalha com prefeitura e a gente trabalha com a rede estadual de ensino. E aí o que é que acontece? De acordo com a demanda, que são muitas, né, André? A gente sabe que são o número gigante que a gente tem, a gente está contemplando por grupos. E quando a gente chega em gestor, depois a gente vai para o professor, e isso é um trabalho de formiguinha, eu diria, mas a gente trabalha por grupos, porque é um projeto que não abraça 10 mil educadores no geral, ele tem que ter um grupo menor para a gente justamente ter esse acompanhamento mais específico. Então, a gente vem há mais de 3 anos, eu diria, já formando grupos e desenvolvendo esses profissionais. Caraca. Tá certo. Então, eu tenho mais uma dúvida. Quando você fala em ajudar, em querer ajudar os professores que realmente necessitam de uma ajuda emocional, tudo, né? Psicológica, sim, tudo. Sim. É muita carga, meu amigo. Aí você vê assim, a gente tem que ajudar o professor, porque o culpado de tudo isso não são os alunos, são os próprios professores. E o sistema não? O sistema só ajuda nessa questão, e de outra forma não pode ajudar para que isso não aconteça? Demais, André. E eu gosto de falar, talvez a palavra responsabilidade, né? Eu acho que a culpa, ela traz um peso. E quando a gente faz assim, a responsabilidade é nossa e eu me coloco como responsável. Não transferindo que ele é o culpado, mas eu me coloco... Se eu vejo uma dor, eu tô ali para ser responsável e eu me sinto responsável em ajudar esse grupo. Sim, nós somos frutos de um sistema adoecido e que adoecem pessoas. E só que na minha trajetória pessoal e profissional, eu fui muito contra o sistema. E eu vi que eu não tinha tantos resultados, André e Hugo. Eu vi que eu esbarrava assim e parece que as pessoas não entendiam. Aí eu disse assim, eu preciso ir direto para o protagonista, que é ele. E se ele entender isso, ele vai ser o multiplicador disso. Por isso que eu digo que a responsabilidade precisa começar na gente, em tudo, não só o professor. Porque eu só vou conseguir mudar um sistema se eu primeiro me mudar, me transformar. E é isso que a gente tem visto de retorno e de feedback, que esses profissionais, eles se diferenciam quando eles sabem quem eles são, quando eles sabem se cuidar, quando eles sabem se posicionar e quando eles sabem ativar. Porque às vezes o sistema, ele está ali e ele vai continuar, ele vai permanecer. E se a gente vai de encontro a ele, eu disse, não, eu vou por outro caminho, eu vou no contrafluxo. Eu vou para o professor, para ele sim se fortalecer e aí ele conseguir combater aquilo que a gente tem visto, né? Esse nível de adoecimento. A gente está falando muito da escola municipal, estadual. Escola, colégio particular. Também? Também. Os professores também são os mesmos problemas ou são problemas diferentes? Eu diria que... Professor de particular. Eu acredito que professor é professor. A gente dá uma jornada aí, a gente vê a jornada para você ter uma sobrevida, eu diria, de 3, 4 turnos, para você ter uma qualidade de vida. Isso, para mim, já não chega a ser qualidade de vida, né? Nenhuma. Então, tem uma desvalorização aí do sistema tremenda, e eu diria que professor é professor em qualquer lugar. Só que existe, eu diria que pela minha experiência, na rede particular, a gente tem um feedback mais rápido de um processo. Na rede pública é mais protocolo, é mais burocrático, é tudo mais... Tudo né? É mais... Aí para você chegar, a gente chega. Mas no particular é como, não, resolvemos, vamos começar o projeto, ativamos. Na rede pública vamos chegar mais um pouco, até, sabe? Eu diria que é só o tempo de cada um. A rede particular ela é mais rápida. É mais rápida. Mas eu te pergunto, os problemas são os mesmos? São os mesmos. Dos professores não tem diferença nenhuma. Aperreio, falta de salário. Às vezes a gente nem pode dizer falta de estrutura, porque a aula colégio particular sempre tem uma estrutura muito melhor. Sim. Aí eu estava vindo aqui, cuidou mais de 10 mil crianças. Sim.
Ô, Luciana, qual é o tempo que tu tem pra namorar, pra sair com teu marido? Qual é o tempo que tu tem pra pegar teus meninos pra passear em São Paulo? Eles não reclamam, não. Mamãe cuida dos outros e não cuida da gente. Olha não só. Oxê, você tá certo, palestrante. Pô, palestra em todo lugar do Brasil. Estava vendo. Participação em podcast. E como é que fica a mulher Luciana, cara? Na boa. Eu diria que eu vou ter uma grande oportunidade de compartilhar o que eu nunca compartilhei. Na verdade, eu escolhi empreender para ter essa maternidade e a minha família por perto, para eu poder viver isso. Então, quando a gente empreende, isso é a minha história, né? Nem todo mundo vive assim, claro, mas eu escolhi empreender para ter essa liberdade geográfica, ter essa liberdade de tempo. Então, quando a gente fala assim, 10 mil vidas impactadas, 10 mil crianças, eu não fiz isso só. Eu sempre tive uma visão ampla, então eu sempre montei, escalei no sentido de multiplicar através de pessoas. Então, eu desenvolvo um método, eu capacito pessoas e elas multiplicam isso. E eu estou lá, claro, estudando, aperfeiçoando e também fazendo acontecer. Mas a minha vida pessoal, ela nunca, Hugo, foi desconectada da minha vida profissional. Porque, em primeiro lugar, de fato, essa pergunta é minha família. Porque a minha curiosidade é a logística disso. Sim. Tu deixa as crianças com quem? Mamãe vai para São Paulo. Como é essa logística? A equipe é grande. Mas eu tô dizendo a logística da família. Maravilha, como é que fica? Maravilha. Olha, quando eu falo de 10 mil crianças, eu tive durante 14 anos, Hugo. Eu comecei com 18 anos, a empreender uma escola de natação que era na minha casa. Então, as minhas filhas viviam em colônia de férias. Nós recebíamos mais de 500 famílias. Então, eu coloquei a minha casa, dividi a área da piscina, a área da recreação e coloquei um muro assim no meio para poder ficar com elas. Então, as coisas estavam acontecendo. Eu estava com minhas filhas e estava gerenciando a equipe. Então, esses 14 anos da minha vida foram... Os primeiros 14 anos das minhas filhas foi na maternidade. E, ao mesmo tempo, trabalhando mais perto. Com meu marido lá, com minhas filhas. Seu marido faz o quê? Ele é capitão do exército. Outra pauleira, tá vendo? Outra pauleira. Mas você, como e hoje capitão... ele tá na reserva já. Já tá na reserva. Já está então, na reserva. Você aposentou muito cedo, né? Foi, 54 anos. 54 anos, né? Foi. Eu tô com 62, não aposentei ainda, André. André? André só faz assim, ó. Vamos pedir pra Luciana cuidar da gente. A gente tá precisando, André, de cuidados especiais ainda, viu? E nós precisamos de cuidados especiais. Eu tô vendo o livro. Esse livro aí que eu tô... É pra você, viu? Mas lógico que tem que ser pra mim. Vou dedicar com muito daqui carinho. Você não sairia. Comece por você. Isso. Deixa eu mostrar a capinha aqui nessa câmera aqui, André. Ali, ó, tá vendo como tá bonitinho lá, ó? Comece por você. Deixa eu ler aqui. Cuidar do cuidador. Essa é a missão da Luciana, revelada neste livro, uma verdadeira imersão com metodologia única que vem ativando vidas e transformando histórias em todo o Brasil. Você vai conhecer 4 passos imprescindíveis. Só adianta um passo, dá um spoiler. Aprender a ser. A gente precisa aprender a identificar quem realmente somos. Esse é o primeiro pilar do método, Hugo. Às vezes quando a gente não sabe quem a gente sabe onde a gente vai chegar. Então, para estarmos aqui, para eu viver o que eu vivo, com todos os desafios e todas as glórias também e as vitórias, eu diria que eu preciso me ancorar muito em quem eu sou. O que é que eu desejo deixar para o mundo? Qual é o meu papel na sociedade? Então, o primeiro pilar é ativar a identidade. Aí você pode perguntar, mas o professor não sabe quem ele é? Eu diria que muitos se esqueceram de quem são. Então, eles estão dentro de um sistema e que eles se desconectaram deles. E aí vem o adoecimento. Então, é o primeiro pilar para você dizer assim, olha, eu sou Hugo, eu tenho esses valores morais e éticos na minha vida, isso rege a minha jornada, eu gosto de fazer isso, esse é o meu talento, eu produzo, eu dou isso a partir de quem somos. Então, esse é o primeiro grande pilar. E o que eu tô achando mais interessante aqui, viu, André? Que ela, apesar de ter muito tempo morando em São Paulo, ela não esquece as raízes e os nossos vícios de linguagem. Amainha e painho. Amei isso aqui. Adorei. Porque, olha, isso aqui pra mim... Isso é nosso. Pra mim o livro já ganhou...
Já ganhou espaço. A Mainha e Painho. Desculpa a pergunta, são vivos? São Todos vivos. Os dois são vivos. Estavam com eles. E orgulho quando eles fez Luciana. Cara, é um livro, Eles são muito papai. felizes. Estão muito felizes. Eles Eles teve um precisam de lançamento cuidados? agora, precisam. E eles que me ensinaram, Hugo. Se você perguntar assim, de onde vem essa essência? Vem através do que eu aprendi muito no meu ambiente familiar. Eu entendi que cuidado faz florescer. E eu vi as pessoas florescendo muito através dos meus pais. Caraca, me arrepiei eles todo. E quando eu vi as pessoas, tem algo diferente. Eles fazem algo diferente. E claro, eles faziam de forma muito genuína, né, muito empírica, e eu sistematizei isso, trouxe ciência para isso, mas eu aprendi, isso veio deles. Então, poder retornar isso para eles, eu diria que é um Eles moram um presente. em Pernambuco? Moram em Olinda. Moram em Olinda ainda. Fiquei lá com eles, viu? Casa Fiquei Caiada. em Casa Caiada, exatamente. Que coisa linda. Não ficou nem hotel, nada. Não. Nada. Não, assim, a minha produção, o pessoal queria muito que eu ficasse, porque eu tô na ponte aérea, né? Senão eu vou ficar com mãe e painho. Aqui, eu quero um livro autografado. Sim, pode começar a autografar aí. Pode começar. Comece. Todo carinho. Comece por você. André, vamos começar, né, papai? Pensar um pouco na gente também, mas pensando nos outros. Isso. Né? Mas Tem que ler o livro, né? tem que ler o livro. Eu leio e depois te dou. Vamos aqui. Trazer um para André também. Lógico. Ô, Luciana, depois tu autografar o livro, eu vou querer que você leia uma frasezinha que todo convidado lê, essa frasezinha, que tá nada mais, nada menos que ali, o primeiro quadrinho ali, tá vendo? Eu queria que você lesse. Olha, é isso aí. Leia. Queira bem, plante o bem e o resto vem. É isso? É isso. Plantar o bem. É isso. Isso é a grande semente da humanidade. E hoje, depois de toda essa pandemia, aí vem a politização, pessoas brigando por causa de direita, por causa da esquerda, pai que não fala com filho, filho que não fala com primo, porque um é de esquerda, outro é de direita, e as pessoas se autodestruindo por causa dessa porcaria de política. Esse povo tem que se cuidar. Tem. Cuidar dessas emoções. A gente precisa educar isso. E esse vem, é o desinflamar das emoções, é outro pilar nosso. Então eu preciso desintoxicar a minha mente, preciso desinflamar as minhas emoções. Porque isso é conflito. Eu diria que existe uma diferença de confronto e conflito. Confronto é bom, porque a gente tá aqui, André pode não pensar igual a mim, vice-versa, e você, e a gente cresce. E segue o flow. E a gente se respeita. Segue o flow. Mas conflito é quando entra nesse nível de adoecimento de relação, sabe, Hugo? E aí você rompe, você desconsidera, você desrespeita. E isso está muito atrelado às emoções do ser humano, que não são educadas, que não aprenderam, na verdade. Então, esse livro, ele vem com o segundo pilar. Eu já entrando aqui no segundo pilar. Mas dá spoiler, que é dá spoiler. Aprender a cuidar. Certo. Só que eu preciso cuidar de dentro para fora. Caraca. Eu sou reflexo do que eu tô aqui dentro. A gente não quer fazer um espelho assim, ó. Eu quero apontar para André e para você. Não, você é responsável, Hugo. Não. Mostra você é autorresponsável. Educa você primeiro, seja o exemplo primeiro, a começar por você e pelas suas emoções. Então, é o segundo pilar, onde a gente tem todo um passo a passo, são experiências. Não é um livro para ser lido, ele é para ser vivido. Então, ele é um convite para a gente viver. Eu digo que eu degusto. Isso. Livro eu degusto. Exato. A gente precisa passar pelos sentidos, né? É lógico. Né, Hugo? O livro eu faço uma degustação total, sabe? E também botar em prática, né? Isso. Ler por ler. Não lê, melhor não ler. Isso. Lê e põe em prática. E aqui tem QR Code, tem links, tem tudo. A cada capítulo você vai vivenciar e praticar o que você leu e o que você aprendeu. Então a gente está falando para todo o interior do estado também, pelo nosso canal.
Tem o Instagram da Luciana aqui. Qual é, Luciana, o teu Instagram? É Luciana Araújo. Luciana Araújo. _, educação. _ Educacão. Isso. Né? Educacão. Perfeito, Educacão. Tá aqui, o André vai colocar aqui nos Maravilha. caracteres, na letrinha. Maravilha. Então, bom retorno para São Paulo. Você está aqui quase toda hora também, né? Estamos com eventos, painho, com a família. Voltar para casa é bom, né? Palestras. E São Paulo, Recife é ponte aérea, como você falou. É ponte aérea. Te agradeço. Beijo nas crianças, beijo no marido, capitão do exército. Meu amigo. E lembrando, tá aqui o livro, Comece por Você. Livro tá em todas as livrarias. A gente está fechando com a Jaqueira, com Opa! a leitura. Que massa. E está também no meu Instagram com a minha equipe, que a gente entrega para todo o Brasil. Tá aqui então, ó. Gente fina. Luciana Araújo, Comece por Você. Obrigado, Que beijo, alegria. querida. Um cheiro para todos vocês.